Bom dia, pessoal do primeiro termo A. Vamos para mais uma aulinha de física. Aula número 7 do segundo bimestre, faz parte do conteúdo cinemática. Hoje, pessoal, nós vamos estudar uma coisa muito importante dentro da física, no ramo da cinemática, que é o movimento uniforme. Então, nós vamos estudar o movimento uniforme, MU, e o movimento uniformemente variado, MUV. Mas não nessa aula. Essa aula é especial para a gente estudar o movimento uniforme, tá bom? Então, primeira coisa, o que é um movimento uniforme, né? Quando tem um móvel, né? Um carro, uma bolinha, qualquer coisa se locomovendo, né? Numa situação ideal. Quando a gente diz que ele está se movimentando em movimento uniforme, então quais são as características do movimento uniforme? São 3 características. Primeira característica, no movimento uniforme, pessoal, a velocidade média é a mesma que a instantânea. A qualquer momento que você olhasse no velocímetro, você ia ver sempre a mesma velocidade. Então é diferente de você estar numa pista, estar na cidade, quando você breca, quando você acelera e a sua velocidade vai aumentando ou diminuindo. Aqui não. No movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma, constante. Durante aquele trecho que você estiver em velocidade no movimento uniforme, você estará com uma velocidade sempre igual. Então, se é 80 km por hora, vai ser 80 km por hora do começo ao fim. Não vai aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, porque não vai ter aceleração. A aceleração é nula, não vai acelerar. Então, a velocidade não vai mudar nem para mais nem para menos, não vai variar, porque a aceleração é zero, não vai haver aceleração nesse movimento, tá bom? Então, a velocidade média, a mesma que a instante, não muda, é sempre a mesma. Velocidade constante e aceleração nula são as duas principais características do movimento uniforme. E aqui eu coloquei dentro das características também uns mais para a gente aprender junto. A função ou equação horária, ou seja, o movimento ele tem uma matemática que gerencia esse movimento. E essa matemática que gerencia esse movimento é a equação ou função horária do movimento, que no caso do movimento uniforme é essa daqui, S igual S0 mais VT. Esse S é a posição final, onde o móvel vai estar em determinado instante. Então, qual vai ser a posição que o móvel vai estar daqui a um determinado tempo? Então, isso depende do quê? Depende de onde ele saiu, ou seja, da sua posição inicial, S0. Então, a posição final, né, onde o móvel vai estar, depende daqui o tempo que passar. Depende do quê? Depende da posição inicial, de onde ele saiu. Depende da velocidade que ele tem, né? E depende do tempo de movimento. Então, S igual a S0 mais VT, a famosa equação do sorvete, tá? Essa equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, ela diz isso para nós, que a posição final de um móvel depende de onde ele saiu, da velocidade do movimento e de quanto tempo faz que ele está se movimentando. Tudo bem? Então, essas são as características do movimento uniforme. Vou dar aqui um exemplo para vocês, um exemplo bem simples de aplicação desse movimento uniforme. Então, aqui diz assim: um móvel realiza um movimento que obedece a essa função, S igual a S0 mais VT, no SI. O que é SI? É o Sistema Internacional de Unidades. O que diz o Sistema Internacional de Unidades? Ele fala o seguinte, que as posições, no Sistema Internacional, as posições estão em metros, sempre, que a velocidade está em metros por segundo e que o tempo está em segundos, tá bom? Então, Sistema Internacional de Unidades para movimento é posição, tanto inicial como final, sempre em metros, velocidade em metros por segundo e o tempo sempre em segundos, correto? Voltamos aqui para o nosso exercício. Então, aqui diz que o movimento está obedecendo essa função, S igual menos 20 mais 5t. Não falou nada que é movimento uniforme. Como é que eu posso saber que é movimento uniforme? Por causa do jeito da equação. S, olha aqui a equação, S igual S0 e menos 20, mais VT mais 5t.
Em outras palavras, esse menos 20 está no lugar da posição inicial. O t é o tempo e o mais 5, pessoal, é a velocidade. Então, por causa do jeitão da equação que eu te dei, que é o mesmo jeitão da equação do MU, eu sei que isso aqui é um movimento uniforme, não precisa nem estar escrito, tá bom? E aí, ó, se S é igual a menos 20 mais 5t, e lembrando que na equação padrão é S0 mais VT, a primeira perguntinha já fica no papo. Item A, qual a posição inicial? O que é posição inicial? Posição inicial é o S0. E a velocidade, o que é a velocidade? É o V. Então, nesse exercício está perguntando, dada a equação horária menos 20 mais 5t, no Sistema Internacional de Unidades, qual a posição inicial e a velocidade desse móvel? Então, é só olhar e trocar, pessoal. Olha aqui, ó. Posição inicial é o que está aqui, ó. É o menos 20. Menos 20. Como é no Sistema Internacional, a posição está em metros. E a velocidade é o que acompanha o tempo, é o t. Então, a velocidade é 5. No Sistema Internacional de Unidades, está em metros por segundo. Então, olha que facinho que foi responder isso aqui. Então, posição inicial, quer dizer que o móvel saiu lá da posição 20 metros antes do zero, ó, porque é negativo. E a velocidade dele é 5 metros por segundo. Pergunta B. Qual a posição do móvel? Ó, posição é S. Qual a posição do móvel nos instantes? 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 5 segundos. Então, está perguntando onde o móvel vai estar, se ele obedece a essa equação, quando for no instante 0, no 1, no 2, no 3 e no 5 segundos. Então, tem que responder um por um. Então, vamos lá, ó. Para instante 0. Então, quando o tempo for no 0, no começo do movimento, onde estará o móvel? Pega a equação, ó. S não é igual a menos 20 mais 5t? Então, você vai colocar menos 20 mais 5 vezes o t. Quem é o t aqui? 0. Então, você pega a equação que eu te dei, S igual a menos 20 mais 5t, e substitui o t pelos números que ele for falando aqui, ó. 0 para começar. Primeira multiplicação. Então, menos 20 mais 5 vezes 0, 0. Menos 20 mais 0, menos 20. Isso é uma posição. Então, ele vai estar lá no menos 20 metros. Ó, no instante inicial, gente, no instante inicial, instante 0 é o instante inicial. A posição é inicial, por isso que deu menos 20 aqui. E para t igual a 1 segundo? Para t igual a 1 segundo, qual vai ser a posição do móvel? Então, S é igual a menos 20 mais 5 vezes o t. O t agora é 1 segundo, então você troca o t por 1 segundo. Menos 20 mais 5 vezes 1, primeiro faz a multiplicação sempre, 5 vezes 1, 5. Menos 20 mais 5, se eu devo 20 e tenho 5, eu pago 5 e ainda fico devendo 15. Então, ele vai estar lá na posição menos 15 metros. Para 2 segundos agora, ó, para t igual a 2 segundos. Qual vai ser a posição do móvel? Onde o móvel vai estar? Então, S é igual, pega a equação, menos 20 mais 5t. Só que agora o t é o instante 2 segundos. Primeira multiplicação, então, menos 20 mais 5 vezes 2, 10. Se eu devo 20 e tenho 10, eu pago 10 e ainda fico devendo 10 metros. Ou seja, no instante 2 segundos de movimento, quando fizerem 2 segundos que o móvel está se movimentando, a posição vai ser o menos 10 metros. Para 3 agora, ó. Para t igual a 3 segundos, qual a posição do móvel? Onde ele vai estar? Então, S é igual a menos 20 mais 5 vezes o t, que agora são 3 segundos. Mesma coisa, primeira multiplicação. Então, menos 20 mais 5 vezes 3, 15. Se eu devo 20 e tenho 15, eu pago 15 e ainda fico devendo 5. Como é posição, 5 metros. E a última pergunta, onde o móvel vai estar no instante 5 segundos? Não perguntou 4, perguntou 5. Beleza? Então, a posição vai ser menos 20 mais 5 vezes, ó, posição, tempo 5 segundos, igual. Primeiro faz a multiplicação,
Então, menos 20 mais 5 vezes 5, 25. Aqui nós temos, tenho 25, devo 20, ainda me sobram 5. Então, a posição será 5 metros quando o tempo que tiver decorrido for de 5 segundos. Continuando ainda o exercício, ó. A pergunta agora é: em que instante? O instante é o tempo. Em que instante o móvel passa pela origem das posições? Posição, gente, é S. Origem é o 0. Então, a origem dos tempos é o T igual a 0. E a origem das posições é o S igual a 0. Tudo bem? Então, quanto tempo vai decorrer até que o móvel passe pela origem? Já que ele não veio da origem, ó, ele veio lá do menos 20. Ele veio lá de trás do menos 20, está descendo, ó. Menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0. Quer saber quanto tempo vai ter decorrido para que ele chegue na posição 0? Então, olha, lembrando aqui, a equação não é S é igual menos 20 mais 5t. Essa não é a equação desse móvel, ó. Menos 20 mais 5t. Então, pegando a equação aqui, agora eu quero saber qual vai ser o instante. Então, a pergunta é o tempo quando a posição for original. A origem das posições é o S0. Então, aqui eu vou pôr o 0 igual e vou descobrir o t. Então, vai ficar menos 20 mais 5t. Ó, eu vou jogar esse menos 20 para cá, para mudar de membro, né? Fazer a equação. O menos 20, quando pula a cerquinha do igual, vira mais 20. E aí ficou 20 igual 5t. Para saber só o t, eu vou dividir. T é igual, ó, 20. Quem está multiplicando passa dividindo por 5. Ou seja, o nosso tempo vai ser 20 dividido por 5, 4. O tempo no SI é em segundos. Então, no instante, 4 segundos. Então, em 4 segundos de movimento, o móvel vai estar na origem das posições. A pergunta D é: o movimento, ele é progressivo ou retrógrado? Então, do que depende isso? Depende do sinal da velocidade. Gente, olha a velocidade, não é 5 metros por segundo? Não é menos 5 metros por segundo. Então, como a velocidade, ó, como a velocidade é 5 metros por segundo, que é uma velocidade positiva. Então, como a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Então, depende do sinal da velocidade. Se aqui fosse menos, o movimento seria retrógrado, ele estava indo contra o sentido da trajetória. Mas aqui não, ele está indo a favor. Pode ver que ele veio do menos 20 e foi chegando, ó. Menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0. E agora ele vai para frente. Se é para lá o movimento, é para lá que eu vou. Isso que é movimento progressivo, tá bom? E a última pergunta desse exercício de exemplo é: em que instante? Opa, perguntou o instante, perguntou o t. Em que instante o móvel passa pela posição 60 metros? Posição é o S. Então, ele está dizendo assim, ó, quando o S for 60 metros, quanto tempo vai ter passado de movimento? Coloque a equação. S é igual menos 20 mais 5t. Essa é a equação desse movimento que foi dada. Agora, ele está falando, ó, a posição 60 metros, você vem aqui e troca o S por 60. Então, quando a posição for 60 metros, quanto é o instante? Menos 20 mais 5t. Ó, joga esse 20 para cá, é muito mais esperto fazer isso. Então, vai ficar 60, que já estava. Esse menos 20 vem para cá, troca de sinal, vira mais 20, igual a 5t. 60 mais 20 são 80, igual a 5t. O t sozinho vai ser 80, ó, quem está multiplicando a letra é o que passa dividindo. Se eu dividir 80 por 5, a conta vai dar 16 no Sistema Internacional segundos. Então, quando tiverem decorridos 16 segundos de movimento, esse móvel vai estar lá na posição 60 metros. Por isso, o movimento é progressivo, ó. O tempo vai passando e a posição vai aumentando. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aulinha de hoje. Depois faremos um pouco de exercício. Beijinho!